Olá, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Felipe, eu sou aluno de doutorado do programa de Biologia Molecular. Eu realizo minha pesquisa de doutorado na Embrapa, na Embrapa Agroenergia. Meus orientadores são o Ricardo Henrique Krieger e minha orientadora Betânia Ferraz Quirino. O meu projeto ele é intitulado Na caracterização de um consórcio microbiano e a identificação de enzimas com potencial lignolítico. Bom, o Brasil é um grande produtor de biomassa vegetal. A maioria do nosso PIB é constituído por produtos de agricultura. E o fato de nós produzirmos bastante desses produtos, a gente acaba gerando uma quantidade enorme desses resíduos de biomassa vegetal. E aí existem diversos trabalhos que falam sobre a utilização de celulose e hemicelulose para fazer um reaproveitamento então dessa biomassa e agregar valor para esses outros componentes que teriam como destino o descarte. No entanto, essa biomassa vegetal possui ainda um terceiro componente que ele não é tão explorado, que é a lignina. O fato da lignina ser um composto pouco explorado é devido a diversas características moleculares. Uma delas é a difícil manipulação dessa molécula, porque como ela é cheia de compostos aromáticos, de moléculas aromáticas, ela possui uma característica recalcitrante, então ela é de difícil degradação. Os métodos utilizados atualmente, tanto químicos quanto físicos, eles são bastante agressivos e bastante caros. E aí acaba que a lignina, apesar de também ser um componente dessa biomassa vegetal, acaba tendo um destino pouco nobre e não sendo totalmente valorizada. E aí esse projeto tem essa característica de poder agregar um valor para essa biomolécula com um conceito de biorefinaria. Como seria isso? A cada processo que for sendo que vai havendo a quebra dessa molécula em partes menores, que a gente consiga aproveitar esses compostos que vão sendo liberados, porque eles são precursores de diversas outras moléculas de interesse comercial. E uma estratégia que a gente pode utilizar é a de usar os micro-organismos como degradadores dessa molécula. Um exemplo claro e super importante é o fato da vanilina ser um composto aromático que é bastante utilizado no comércio, que ela vai dar a essência o aroma de baunilha em diversos itens culinários gastronômicos, e aí a gente consegue, a partir de monômeros que existem nessa lignina, poder gerar essa vanilina, reduzindo o custo de produção e, consequentemente, aumentando a quantidade de vanilina produzida. Como que a gente pode acessar esses micro-organismos que estão presentes, que fazem essa degradação da biomassa vegetal? O meu trabalho tem foco na metagenômica, pois é uma maneira em que a gente consegue acessar uma maior quantidade de micro-organismos existentes em uma determinada amostra, e ela possui duas abordagens. Uma sendo uma abordagem funcional, e a outra sendo baseada na análise das sequências. Como que funciona? Nem todos os organismos presentes em determinada amostra é possível de ser cultivado. Então, essa técnica permite com que a gente tenha acesso a esse material genômico e proteômico e a gente consiga fazer os estudos de como essas comunidades estão se comportando no ambiente e como que a gente pode utilizar as enzimas que existem nessa rede metabólica. Uma vez que a gente pode pegar, então, isolar esse material genômico dessa amostra, pode vir de qualquer fonte, a gente consegue clonar isso em plasmídeos, transformar bactérias e fazer uma seleção funcional. Então, aqui existe uma pressão seletiva para saber qual é o fenótipo que eu consigo encontrar. Se eu submeter essa bactéria que possui um pedaço desse DNA metagenômico e for positivo para uma determinada característica, eu vou saber que aquele pedaço contém uma proteína responsável por esse fenótipo. Posteriormente, isso vai ser sequenciado para que eu possa fazer a anotação dos domínios conservados dessa possível proteína e poder analisá-la posteriormente.
Uma outra vertente é justamente, ao invés de fazer essa biblioteca, é justamente poder analisar a sequência como um todo, utilizar todos os bancos de dados disponíveis aí mundialmente e fazer as anotações direto dessas sequências. E aí aquilo que a gente julgar que já é conhecido sobre determinada atividade, a gente consegue explorar isso mais a fundo e, por consequência, acabar colocando isso numa bactéria, expressando e caracterizando essa proteína que a gente identificou já na sequência. Então, são duas abordagens diferentes, mas ambas são complementares e podem agregar muito no desenvolvimento de novos conhecimentos. A justificativa desse trabalho é justamente poder identificar bactérias que degradam a lignina, porque são poucos conhecidos os micro-organismos procariotos que fazem essa degradação dessa biomolécula. A maioria do conhecimento que existe na literatura é todo baseado em fungos, porque eles são maiores, já é descrito na literatura que eles são os maiores degradadores de biomassa vegetal. Além disso, esse projeto possui como estratégia o enriquecimento desse consórcio microbiano, porque a gente consegue fazer e promover uma seleção natural de micro-organismos que eles serão capazes de utilizar essa lignina como fonte de carbono. E justamente o fato de existir uma pressão, uma seleção natural, a gente consegue então entender como que acontece essa modificação da dinâmica populacional dos micro-organismos, e aí a gente consegue fazer e identificar os micro-organismos responsáveis que são selecionados para essa característica. O objetivo geral desse projeto é justamente poder realizar a montagem desses genomas e fazer a análise desses genomas já montados. Uma vez que a gente já tiver essa informação, a gente vai poder também identificar os genes que são responsáveis pela degradação de lignina, bem como analisar o transcriptoma, ou seja, aqueles genes que foram expressos durante esse processo de enriquecimento. Na mesma sorte, esse projeto também permite fazer uma identificação dos clones positivos dessa biblioteca, para aqueles que degradam guaiacol. Uma vez a gente identificando os positivos, a gente vai poder isolar, purificar, caracterizar essas enzimas com as atividades lignolíticas. Os objetivos específicos, então, do projeto consistem na montagem dos genomas, a análise funcional, tanto dos genomas quanto dos metatranscriptomas, a identificação funcional da biblioteca metagenômica, transformação de cepas de E. coli com as órfãs isoladas, expressão heteróloga dessas órfãs, purificação das proteínas e a caracterização bioquímica e biofísica. Aqui descrito, a metodologia. Essa primeira etapa é totalmente em sílico, a utilização de programas de bioinformática. Na parte de seleção dos clones para a identificação daqueles que degradam guaiacol, a partir da identificação desses clones, o sequenciamento, a análise também de bioinformática para identificar as órfãs responsáveis, a transformação de células de E. coli, expressão heteróloga, purificação, utilizando o ACTA, e a caracterização bioquímica e biofísica dessas proteínas. Para aqueles que não conhecem, o processo de enriquecimento é feito da seguinte forma: a gente tem uma cultura inicial, e a cada determinado intervalo de tempo, a gente pega uma alíquota dessa cultura e passa no meio que está enriquecido já com o substrato de interesse, nesse caso, a lignina. Uma vez, então, que a gente vai acabar selecionando aqueles que utilizam lignina como fonte de carbono. A partir de sucessivas passagens, tem-se que nas últimas, a gente já tem uma estabilidade desse consórcio microbiano para aqueles que já degradam a lignina, utilizando como fatores diferentes para poder identificar se há alguma mudança nessa dinâmica populacional entre os micro-organismos, duas temperaturas diferentes, bem como duas fontes de lignina diferentes, a lignina Kraft e a lignina extraída por métodos alcalinos. Não somente isso, diferença de solos que foram utilizados para esse projeto.
Então, nós temos alguns pontos para poder fazer essas devidas conexões e inferências. Como resultado, foi publicado recentemente, né, o paper que fala justamente dessa dinâmica populacional. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe, que a partir de todos os testes que foram realizados, a partir da quarta passagem do processo de enriquecimento, a gente já começa a observar que a comunidade microbiana ela tende a ficar, de certa forma, estável. Então, comprovando que essa pressão seletiva, esse condicionamento para aqueles organismos que conseguem degradar a lignina está sendo realizado. Então, aqui nós já temos já um consórcio um tanto quanto menos diverso, mas provavelmente mais especializado para fazer a degradação de lignina. Da montagem dos genomas que foram realizados, a maioria dos indivíduos procariotos fazem parte do filo Proteobacteria para os 3 diferentes tipos de solo, seguidos por Actinobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes e Planctomicetes. A relação de quantidades de genomas para cada um dos tipos de solo. Então, nós temos aqui descritos a quantidade de genomas que a gente conseguiu montar para cada um dos solos que a gente utilizou. Foram um total de mais de 400 mil reads e a partir disso a gente conseguiu filtrar, recuperar 232 genomas. Desses 232, aqueles que tiveram uma completude maior de 70% e uma contaminação menor do que 10% foram selecionados, ou seja, nós temos no total 29 genomas desses 3 solos que foram utilizados como fonte de consórcio microbiano nas sucessivas passagens para o enriquecimento com lignina. E esses genomas aqui, então esses 29, serão analisados um a um para identificar as enzimas que fazem o processo de degradação para lignina. Aqui algumas referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho e da apresentação. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente simpósio.